Olá pessoal, tudo bem por aí? Interessante percebermos como o ser humano é criativo e como a gente está em constante evolução. Temos nos apropriado cada vez mais da tecnologia digital. Nós a usamos o tempo todo, para tudo, para realizar as mais diversas atividades. Eu sou Kati, psicóloga integrante do Janus, e nesta semana falaremos como a tecnologia impacta a psicologia, principalmente o psicólogo no seu dia a dia. Nesta semana eu vou trazer alguns exemplos interessantes para discutirmos. Por exemplo, como nos conduzimos nessa rede conectada, onde psicólogos e pacientes se esbarram com mais frequência do que acontecia antes da internet. Será que existe uma etiqueta nas redes para o psicólogo? Como vemos as novas formas de atendimento que vêm surgindo? A gente tem percebido desde o início que estamos construindo aqui no Brasil a nossa própria personalidade com relação à psicologia online. E para isso, debates saudáveis, com a mente aberta e maleabilidade para entender o diferente são essenciais. Aqui mesmo no curso, vocês podem perceber que após a conclusão de cada semana, vocês não são mais os mesmos, pois a construção vai acontecendo à medida que entramos em contato e entendemos melhor esta nova forma. E assim, dessa forma, oferecemos um suporte de qualidade e com ética para as pessoas que nos procuram, para as pessoas que precisam de ajuda para seu desenvolvimento. Então, nesta semana, para ajudar nas suas reflexões, vocês podem explorar um material de apoio e convido vocês a participarem do fórum. O fórum é um lugar onde podemos intercambiar ideias, trocar experiências e exemplos, tirar dúvidas e fazer comentários sobre os textos e tudo o que surgir a respeito do tema, pois o assunto fica mais rico com certeza com a participação de todos. Vocês podem inclusive trazer as suas próprias experiências com a tecnologia, trazer exemplos ou situações com os pacientes e contar-nos sobre a sua postura frente a esses novos acontecimentos, a esta nova realidade. Como lidamos com as questões que os nossos clientes nos trazem, né? Precisamos estar sempre abertos para acolher essas novas demandas, né? Então, na sequência, eu explicarei brevemente o que veremos nesta semana. Vamos lá? Bom, o mundo está mudando e essas transformações são impulsionadas pela internet. O ser humano está mudando e a forma dele olhar à sua volta também. E as profissões também passam por essa mudança. A psicologia está sendo impactada pela tecnologia e nós psicólogos também, claro. Olhando pelo ponto de vista de inovação e de marketing, percebemos que a psicologia tem se tornado um produto muito visado, não apenas por psicólogos, mas por empreendedores de outras áreas, que querem criar produtos de psicologia. Então, vemos que ainda a tecnologia digital vem transformando a maneira como atendemos os nossos clientes. Os pacientes, por sua vez, eles encaram e querem resolver seus problemas de maneira mais rápida e prática. E isso é algo com o que também temos que aprender a lidar. Afinal, como atender a um cliente com essas demandas? Quais as vantagens que a terapia online oferece? Do lado do cliente, é só olhar à sua volta. As pessoas integraram totalmente a tecnologia digital nas suas vidas. Cada vez mais
fazem tudo online, principalmente pelo celular. A gente não sai mais de casa sem esse amuleto. Vivemos em cidades grandes, movimentadas, onde o tempo é curto e as distâncias são grandes. Esse é um dos motivos pelo que as pessoas compram coisas, estudam, brincam e até namoram pelo celular. Do mesmo jeito, fazer terapia é mais uma necessidade que precisa acontecer de imediato, sem precisar se deslocar. Ou seja, elas querem que as coisas aconteçam online, né, de uma maneira mais rápida e de preferência pelo celular, pois é onde elas fazem cada vez mais coisas, onde a sua vida acontece de fato. E automaticamente nós, psicólogos, também somos impactados por esta mudança, né? Começamos a olhar, entender e acolher esses clientes que circulam nesse mundo hiperconectado. Dessa mesma forma, os clientes chegam aos nossos consultórios com questões ligadas à tecnologia, né? Então, precisamos estar abertos para ouvir e acolher o que eles nos trazem. Por isso, não é de estranhar que a demanda por esse serviço tenha aumentado muito, e isso acontece de ambos os lados. Então, por conta de tudo isso, novos produtos de psicologia vêm sendo oferecidos em plataformas e aplicativos que facilitam e propõem o atendimento online. Aliás, segundo as novas regras do Conselho, o psicólogo agora tem autonomia, mas também tem a responsabilidade pelo serviço que presta ao cliente online. E é interessante notar que muitos desses produtos são criados por profissionais que não são psicólogos. Em alguns casos, nem mesmo foram pensados para a psicologia, né? Um bom exemplo disso é o Skype, né? Que já temos falado bastante dele aqui no curso, né? Ele é um comunicador instantâneo, mas atende muito bem às necessidades da terapia online, né? Temos também o WhatsApp, que geralmente a gente usa ele para várias situações, mas com ressalvas, como temos discutido no curso também, né? Existem plataformas que essas sim foram criadas pensando nas necessidades da terapia online, ainda que da mesma forma, não por psicólogos, né? Tem várias dessas plataformas que vocês já devem ter ouvido falar, que vocês conhecem, né? Então, nesses casos, existe um custo para aproveitar os recursos que eles oferecem. Por outro lado, eles podem facilitar bastante esse processo de atendimento online de diferentes maneiras. Mas cabe a cada profissional conhecer e se apropriar de todas as ferramentas oferecidas e escolher aquela que lhe é mais conveniente, não somente para ele, mas também para seus clientes, né? E todas essas mudanças trazem ainda mais mudanças em nossos consultórios e até na própria forma de realizar nossos atendimentos. Como lidar com os nossos pacientes, né? Tudo está em constante mudança. E é aqui onde justamente começa a nossa grande discussão, né? Então, sabemos que muitos psicólogos ainda se resistem a criar as suas contas nas redes sociais, né? Por exemplo, no Facebook, né? Eles não querem dar abertura sobre sua pessoa para seus pacientes.
E sim, é importante nos mantermos neutros, mesmo porque a relação entre terapeuta e paciente é muito importante num processo terapêutico. Então, e como sabemos, né, isso tem um respaldo no que Freud falava de se manter neutro, né? Mas o quanto isso é viável hoje em dia? Se estamos cada vez mais conectados e o normal é ter uma conta nas redes sociais e se relacionar com as pessoas através delas. Isto é algo que a gente vai discutir e compartilhar as nossas experiências no fórum, certo? Então, cada vez mais chegam aos nossos consultórios os pacientes com questões cotidianas que estão completamente relacionadas ao uso dos meios digitais. Algumas questões são mais dramáticas, outras são mais triviais, mas elas existem e aparecem cada vez mais, né? E observamos que isso independe da faixa etária, social ou orientação sexual, né? Por exemplo, uma criança que chega no consultório e nos traz elementos para a sessão a partir de um game que ela joga, ou do que algum youtuber falou, ou sobre o que ela está fazendo ou criando na internet, né? Então, tem outros, inclusive, que trazem questões sobre relacionamentos no trabalho, família, relacionamentos amorosos, e assim vai, né? São coisas cotidianas das pessoas. Então, como é que fica o psicólogo que não tem uma conta no Facebook, nesse caso, né? No mínimo, a gente poderia falar assim, que ele está perdendo uma experiência essencial para entender como o comportamento das pessoas, de seus clientes, está mudando, né? E daí surgem outras questões, né? Por exemplo, assim, se o psicólogo tiver conta no Facebook, né, ou em qualquer outra rede social, como ele deve se portar se o paciente o adiciona? Mais do que isso, ele deve adicionar o paciente? Vamos debater isso no fórum? Outra coisa importante, que tipo de informações o psicólogo deve colocar na rede de maneira pública? E isso é muito diferente de fazer publicações privadas restritas a públicos específicos, como a família, a grupo de amigos de colégio, por exemplo, né? Grupos mais fechados. Aliás, o psicólogo sabe fazer esse controle de privacidade, né? Nessa realidade em que vivemos, é muito mais fácil sermos encontrados pelos nossos pacientes, né? Até bem pouco tempo atrás, os encontros dos psicólogos com seus pacientes aconteciam ocasionalmente em locais públicos e apenas dessa forma, né? Agora, podem acontecer nas redes sociais, de maneira mais ou menos premeditada por qualquer um dos dois lados. Não é assim que acontece, né? Então, e ainda sem falar nos rastros digitais, que todos nós deixamos em todas as redes. E isso é algo que simplesmente não pode ser evitado, né? Então, cada vez mais a gente está deixando rastros digitais, pegadas que falam muito sobre nós para o mundo. Alguns desses rastros são criados sem que sequer percebamos, mas muitos de nós deixamos de maneira bastante consciente. E isso abre possibilidade, inclusive,
que qualquer um dos lados possa acompanhar e até rastrear a vida do outro. E isso pode acontecer muitas vezes, sem que a outra parte fique sequer sabendo, né? Então, alguém de vocês já teve essa experiência? Compartilhe no fórum. Será muito rico discutir esse assunto, né? Aliás, isso também abre uma porta de contato muito maior entre paciente e terapeuta, né? Ela vai além das sessões, né? Pode incluir até troca de arquivos entre eles, né? Por exemplo, se a gente usa o WhatsApp para marcar consultas apenas, o paciente pode se sentir à vontade e aí ele começa a enviar textos, ele envia vídeos, músicas, mensagens e até nudes, né? E então, né? O que vocês acham disso? Né? O que fazer com tudo isso? Né? Então, no final, qual deve ser a nossa postura como psicólogos nas redes sociais ou nas outras redes, como o Tinder, o Snapchat, entre outras, né? O que vocês pensam sobre isso? Disso tudo podemos analisar como acontece a transferência e a contratransferência impulsionadas pelos meios digitais. Será que ela mudou nesse novo cenário? Como vocês podem ver, este assunto é vasto. Não deixem de ver os diferentes materiais disponíveis para a semana. Temos muito o que trocar e discutir no fórum. Aguardo vocês lá e bom trabalho para todos.